Olá pessoal, meu nome é Camila Matos, sou professora do IFPE e hoje a gente vai conversar um pouco sobre desperdício de alimentos. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação apontam que cerca de 1,3 bilhões de alimentos são desperdiçados em todo o mundo anualmente. Isso corresponde a 1/3 de toda a produção. E isso também gera um custo econômico direto de 750 bilhões de dólares. Desse desperdício todo, 54% ocorre na fase de produção e 46% ocorre na fase de processamento, distribuição e, sobretudo, consumo. Esse desperdício também gera impactos sociais e ambientais. Em nível de Brasil, nós temos que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados todo ano, o que corresponde a 30% de toda a produção agrícola que temos. E esses estudos apontam também que a principal causa do desperdício está relacionada aos hábitos de consumo das pessoas, onde não programam a questão de quantidade, de validade, muitas vezes dão prioridade às questões estéticas e não de propriedade de consumo dos alimentos. Para continuar nossa conversa sobre desperdício, convidamos a nutricionista do Banco de Alimentos do projeto Mesa Brasil do SESC, Daniele, para falar um pouquinho do funcionamento do projeto, as instituições a que atendem e como ocorre o processo de captação e distribuição desses alimentos que seriam desperdiçados comercialmente falando. Bom, o Banco de Alimentos aqui em Recife atende cerca de 200 instituições diariamente, né? Todos os dias nós atendemos mais de 15 instituições e todos os dias nós realizamos coletas aqui na Ceasa, né? Os caminhões vêm fazer a coleta na Ceasa. Também realizamos coleta em supermercados, na indústria, em atacadões, né? Onde nós recebemos as ligações para ir coletar. E nós atendemos creches, abrigos, orfanatos, sempre instituições do tipo ONG que são filantrópicas, instituições sem fins lucrativos, que não tem vínculo com o governo, vínculo político partidário, né? E para que essas instituições sejam cadastradas no Banco de Alimentos, elas devem oferecer uma atividade diária, né? Ou de reforço escolar, atividades de artesanato, algum tipo de aula para o público atendido. E elas devem também oferecer refeições ao público, porque o Banco de Alimentos entra somente com a parte de complementações. E também, embora seja o Banco de Alimentos, né, a gente pensa que é somente doações de alimentos que nós recebemos, mas também são doações de serviços, de produtos de higiene e de limpeza e doações de roupas de cama, e tudo isso é repassado para as instituições de acordo com as necessidades. Além da doação desses alimentos, as instituições recebem algum tipo de capacitação para aprender o processo de manipulação e processamento desses alimentos? Sim, a cada 2 meses nós realizamos capacitações com os manipuladores das instituições receptoras. Então são treinamentos, aulas sobre aproveitamento integral dos alimentos, sobre congelamento, sobre a melhor forma de armazenar e de poder cuidar desses alimentos para utilizar tudo da melhor forma. Em números, o que é que a gente tem da quantidade de alimentos arrecadados pelo programa e o valor nutricional desses alimentos? Bom, levando em consideração somente a arrecadação daqui de Recife, região metropolitana, pode chegar até 150 mil toneladas. Né? No ano aí já varia para mais de 1 milhão de toneladas.
E é importante ressaltar que muitas vezes esses alimentos eles poderiam ser descartados, né, esses produtos, apenas por causa da questão visual, né? De repente ele está um pouquinho amassadinho, às vezes está na caixa, a caixa também está amassada, a caixa pode estar rasgada, mas ainda não tem mais aquele valor comercial, mas tem o valor nutritivo e dá para entrar com a complementação das refeições das crianças, né, dos idosos, nos abrigos, nas escolas e nas creches que são atendidas pelo Banco de Alimentos. Diante de tudo que vimos hoje no SEASA, percebemos que muito do desperdício está intimamente ligado com os hábitos de consumo das pessoas, com a relação que elas estabelecem com o alimento. E juntamente aos programas e projetos que fazem a coleta desse alimento para levar aos menos favorecidos, é possível a gente pensar como a educação ambiental pode favorecer essa nova relação, essa nova consciência do indivíduo para com o alimento e para com a responsabilidade que as suas ações têm em um contexto maior. Nesse sentido, a educação ambiental, ela vem para situar o sujeito não como dominador da natureza, do meio ambiente, né? Mas como integrante desse meio e como integrante ativo responsável por suas ações, né? No sentido dessas ações ter implicações futuras no âmbito social, no âmbito ambiental, né? Em vários níveis. Então, dessa forma, cabe a gente pensar um pouquinho como é que a educação ambiental se materializa, como é que ela ocorre no cotidiano escolar. E, para tanto, a gente pode elencar dois mecanismos. O primeiro é a Lei 9.795, de 1999, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental e, dentro dessa política, existem estratégias, programas e meios para despertar essa consciência do indivíduo acerca de sua relação com o ambiente. E, em nível mais escolar, nós temos os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que é uma série de diretrizes, né, para que a educação venha a ocorrer. E os PCN, ele coloca a educação ambiental como um tema transversal. E o que isso significa? Que é um tema que vai perpassar todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, não apenas biologia, química ou física, mas todas as disciplinas têm capacidades e têm assuntos para abordar a educação ambiental e, dessa forma, sensibilizar o aluno, o indivíduo, sobre sua realidade e sua responsabilidade diante dessa realidade.
né? E nesse sentido, o professor ele vem como mediador. Vivemos em uma sociedade, em um momento histórico onde o professor não mais estabelece aquela relação de despejar conteúdos, mas ele se coloca como mediador dos conteúdos com seus alunos. Seus alunos vêm carregados de conhecimento e de conteúdos e o professor vai mediar esses conhecimentos em prol da educação, da formação maior, né? Então, o professor ele precisa vir consciente de toda a realidade ambiente, especificamente, né, com relação ao desperdício de alimentos, ele precisa vir munido de toda a consciência acerca da crise na produção de alimentos, das implicações que o desperdício gera, não só ambientalmente, mas socialmente, para que, através desses conhecimentos, ele possa ser capaz de mediar o que o aluno tem, o que ele traz e o objetivo maior que é essa consciência e essa sensibilização. Nesse sentido, a gente vê que a escola, carregando a sua função social, ela tem a ferramenta de sensibilizar, de formar sujeitos realmente críticos, realmente conscientes da sua realidade e da responsabilidade que ele tem daquilo que ele faz. Cada atitude que o sujeito toma, ele gera implicações maiores, no seu contexto, implicações maiores também. E a educação ambiental visa sensibilizar esse sujeito acerca dessas implicações, dessa responsabilidade que ele tem em ações tão cotidianas, mas que tem alcances muito maiores do que aquilo que está posto e que a gente vê.